Agora vamos falar sobre os componentes do sistema fotovoltaico autônomo, tá? Então vamos lá. Essa ilustração aqui a gente tem todos os componentes, né, de um sistema fotovoltaico autônomo. Então a gente vai começar aqui pelos módulos fotovoltaicos, né? Os módulos são o coração do sistema. Eles vão captar a luz do sol e converter em eletricidade. E como a gente já viu, essa eletricidade é convertida em corrente contínua. Beleza. Ok. Logo em seguida, a gente vai ter o cérebro do sistema off-grid, que é o controlador de carga. Esse sujeito aí, esse carinha aí, é muito importante para o sistema off-grid, porque é ele que vai fazer o controle da carga da bateria e também da descarga quando a gente tem equipamentos de corrente contínua ligado nele. Então é ele que vai controlar a bateria para ela não receber uma carga a mais do que ela suporta. E aí, se ela receber isso, ela vai ser danificada. Então é ele que controla todo esse carregamento do sistema, né? E essencial também, né, no sistema fotovoltaico autônomo é o banco de bateria. A gente já viu que em alguns casos a gente não utiliza baterias, né, como por exemplo o sistema de bombeamento, é um caso, mas na grande maioria, né, vamos colocar assim, todos os outros tipos de sistema off-grid, a gente vai ter que ter um banco de baterias, uma bateria, algumas baterias, para que o sistema consiga funcionar, né? O banco de baterias que seta o controlador de carga, o funcionamento do controlador de carga. Beleza. Bateria, a gente guarda energia em forma de corrente contínua. O painel gera energia em corrente contínua. Mas para eu ligar a televisão, os equipamentos elétricos, o que eu vou precisar? Eu vou precisar do inversor off-grid. Esse inversor não tem nada a ver com o inversor de conexão à rede, que não tem nada a ver com o inversor lá da indústria. Às vezes você já trabalhou na indústria, tem um inversor lá de partida de motor, não tem nada a ver com isso. Esse elemento aí, ele vai fazer o quê? Ele vai converter corrente contínua para corrente alternada, né? Então ele pega lá 12 volts, vamos supor, né? 12 volts do banco de baterias e converte para 220 ou 127 volts para corrente alternada, para aí a gente alimentar as cargas. E lembrando que as cargas podem estar ligadas lá no quadro elétrico, né? E aí, quando é dessa maneira, quando a gente liga as cargas no quadro elétrico, a gente tem que ter ideia, noção exatamente do que a gente está ligando no sistema off-grid. A gente vai ver isso durante o dimensionamento. Por quê? Porque o sistema fotovoltaico off-grid ele vai depender das cargas que está conectada a ele. Entendeu? Então a gente tem que analisar. E lembre-se que são pequenas cargas, cargas essenciais. Uma lâmpada, uma televisão, uma geladeira pequena, né? Eu não vou conseguir ligar por exemplo, um micro-ondas, um chuveiro elétrico, um ferro de passar roupa. Isso eu não vou conseguir ligar no sistema off-grid. Por quê? Porque esses equipamentos consomem uma potência muito elevada, tá? Então vamos falar sobre cada componente desse de forma mais detalhada. Vamos começar falando do gerador fotovoltaico. Quem que gera energia no sistema fotovoltaico? É o painel ou módulo fotovoltaico, né? A gente já viu que a nomenclatura aí são sinônimos. Aí é uma foto de uma obra que a gente fez em uma mineradora. Era um sistema off-grid, precisou de um painel só que era para alimentar um relógio de ponto que ficava lá no meio da mina. Então, em toda a história da SoulSys, a gente instalou poucos sistemas off-grid, porque a demanda, pelo menos aqui na nossa região, não é grande. Mas o principal, vamos voltando aqui nos elementos, né? O principal elemento é o painel fotovoltaico, porque é ele que gera energia com a luz do sol. E aí, é o seguinte, detalhe importante, no sistema off-grid, a gente vai utilizar, na grande maioria das vezes, painéis de 36 células ou de 60 células. Né? O painel de 36 células, a tensão vai estar em torno aí de 18 volts, a tensão de circuito aberto. Já no de 60 vai estar em torno de 30 volts. Dá para usar painéis maiores? Até dá, mas aí a gente fica com dificuldade de casar com outros elementos, como por exemplo o próximo que eu vou falar com você, que é o controlador de carga. Da mesma maneira, eu consigo usar painéis menores? Até consegue, mas esses painéis de 36, 60 células que eu estou te apresentando são os mais fáceis de encontrar no mercado.
Então, quando você for trabalhar com o sistema off-grid, provavelmente você vai encontrar nas lojas, né, nos fornecedores, painéis desse daí. Existem fornecedores específicos para sistema off-grid. Né? A gente encontra na internet fornecedores de sistema off-grid. Mas questão de fornecedores a gente vai falar mais à frente, tá bom? Voltando aqui, então, painel fotovoltaico, painéis de 36 células ou painéis de 60 células nós vamos utilizar no sistema off-grid. Agora, um outro elemento muito importante é o controlador de carga. Aqui tem uma imagem de um sistema que a gente instalou tem muito tempo. Acho que esse sistema foi instalado em 2014, se não me engano. E aí eu utilizava um controlador de carga da Unitron, né, um fabricante muito conhecido aí de controladores de carga. Nesse controlador de carga a gente tem a simbologia que vai se repetir em todos os outros controladores de carga que você vai ver no mercado. Pelo menos todos os controladores de carga que eu já vi têm a mesma simbologia. Então vamos falar dessa simbologia e também do que a gente conecta, né? Primeiro, olha só, aqui a gente tem a simbologia do painel. Então sinaliza onde estão conectados, onde serão conectados, né, os módulos fotovoltaicos. E repara, positivo e negativo. A gente não pode inverter polaridade, porque aí eu posso queimar o controlador. Logo em seguida a gente tem aqui, ó, as baterias, onde que a gente vai ligar o nosso banco de baterias, né? Então, vai ter um desenho de uma bateria, e lembrando, positivo e negativo. Então, o controlador de carga sinaliza onde vai entrar os painéis, onde vai entrar o banco de baterias, e também sinaliza onde que vai entrar as cargas. Geralmente tem um desenho de uma lâmpada com positivo e negativo. Se está positivo ou negativo, são cargas de quê? Corrente contínua, beleza? Então, nesse plug aí, ou nesse terminal, ou nesses bornes, seja lá como você chamar, a gente vai conectar somente cargas de corrente contínua. Carga de corrente alternada, carga de inversores, nunca a gente vai conectar nesse ponto do controlador de carga. Ah, Luciano, mas se eu pegar lá o inversor que recebe corrente contínua e conectar aí, é uma carga, eu posso conectar? Olha só, eu te garanto que em alguns casos vai poder. Só que eu te aconselho nunca fazer isso. Por quê? Em alguns casos funciona, em outros casos pode queimar o inversor e o controlador de carga, se você esquecer de calcular. Então, coloque na sua cabeça, nunca vou ligar o inversor no controlador de carga. E aí eu vou falar com você onde que a gente vai ligar o inversor. Vou ligar esse inversor lá no banco de baterias. Depois eu falo com você, eu vou até mostrar um esquema mais à frente como que vai ser essa ligação. Mas coloca na sua cabeça, nunca ligar o inversor em cima do controlador de carga. Beleza? E aí, cada controlador de carga tem seu esquema. Por exemplo, esse tem um fusível de proteção, de inversão de polaridade, tá? Então, o controlador de carga, a gente tem que entender também que ele que vai fazer a gestão do carregamento das baterias. Esse controlador deve ser compatível com o tipo de bateria que a gente vai usar no sistema. Se eu estiver usando uma bateria de chumbo ácida, eu vou ter que usar um controlador compatível com baterias de chumbo ácido. Se eu for usar uma bateria de, sei lá, de íons de lítio, aí eu vou ter que usar outro tipo de controlador, tá? E aí o controlador também deve suportar os níveis de tensão e corrente, e também a gente não pode esquecer da potência que ele vai receber dos painéis. Porque às vezes a gente olha a tensão, olha a corrente e esquece da potência. Então, toda vez que você for analisar um controlador de carga, você vai pegar o catálogo dele e verificar, né, quais são os níveis que ele suporta, tá bom? E aí cada controlador tem a sua simbologia, né, luzes indicativas, aí a gente tem que olhar no manual. Por exemplo, esse mostra se a bateria está carregada, se está saindo. Ele mostra também a questão de inversão de polaridade no painel. Então cada um tem uma simbologia identificando alguma coisa, tá bom? Ok. E aí, o seguinte, a gente tem duas tecnologias de controladores de carga. A gente tem a tecnologia PWM, que é a mais comum, é a mais barata, e a tecnologia MPPT. A gente já falou o que é MPPT, lembra? É o seguidor de ponte máxima potência.
o controlador de carga ele vai ter esse algoritmo, né, no MPPT, de seguir o ponto de máxima potência do painel fotovoltaico. Já o PWM não, ele trabalha setado em uma tensão, que é a tensão da bateria. Tá, mas quando usar um ou quando usar outro? E aí vai vir a dica agora, a dica de ouro. Vai estar relacionado ao painel que a gente vai estar usando. Se eu usar painéis menores, né, painéis de 36 células, eu vou usar a tecnologia PWM, que ela é mais barata, mais em conta. Agora, se eu tenho que usar painéis maiores de 60 células ou até mesmo de 72 células, eu vou dar preferência para o controlador MPPT. Por quê? Porque a gente vai ter um ganho de eficiência na geração. E aí eu vou mostrar na curva característica. Olha só, a gente está aqui a curva característica de um painel de 60 células, tá bom? Então, ou de 72 células. A tensão aí está em torno de 38 volts desse painel. A corrente saiu um pouco errada aqui, eu peço até desculpas, mas é só multiplicar por 10, tá bom? Ela saiu menor aí, a vírgula tá errada. Então, a corrente curto-circuito está por volta de 10 ampere. Ok, beleza. Então essa é a curva característica. O ponto de máxima potência eu supus aqui que é um painel de 250 watts. Está lá em torno de 31 volts, tá bom? A bateria, o banco de baterias, né, na grande maioria das vezes a gente vai trabalhar em 12 volts. Então o que acontece? O controlador de carga PWM, ele vai setar o funcionamento do sistema, a tensão que ele vai receber dos módulos em 12 volts, que é a tensão da bateria. Repare que o ponto de máxima potência não vai ser atingido, ele não vai conseguir chegar lá no ponto de máxima potência. E nesse caso a gente vai ter uma potência menor fornecida pelo sistema. Agora, se a gente usar um controlador de carga MPPT, ele vai conseguir trabalhar lá no ponto de máxima potência. E aí vai formar esse gráfico aí na cor azul. Tá vendo a diferença? A área, repara o seguinte, a área ocupada pelo retângulo azul é muito maior do que a área ocupada pelo retângulo verde. Então, justamente essa área maior é o ganho que a gente vai ter. Vamos analisar agora no gráfico de potência, tá? Então, no gráfico de potência, a gente tem o seguinte gráfico. A gente já viu lá na curva característica, né? Agora eu estou traçando o gráfico de potência. Olha só o gráfico de potência. A gente setando em 12 volts, primeiro, né, lá em cima está o ponto de máxima potência. Se a gente setar em 12 volts, olha para onde que vai o ponto de máxima potência. É muito menor. Tá vendo essa área aqui, ó, que eu vou plotar aqui agora em vermelho? Isso tudo aí é o ganho. É o ganho ao utilizar um controlador de carga MPPT. Mas por que a gente está ganhando nisso? Né? Esses ganhos podem chegar até 30%. Porque o MPPT ele consegue, né, não só operar em 12 volts, que é a tensão do banco de baterias, e sim lá na tensão de 31 volts, que é a tensão do ponto de máxima potência. Então a gente tem esse pedaço aí que é ganho, entendeu? Ele consegue até operar numa potência maior, dependendo da situação. Agora, se eu estivesse lá trabalhando com 24 volts e tudo, a diferença não seria tão grande, mas também eu conseguiria uma diferença significativa. Então, por isso que quando a gente for escolher um painel de 60 células, a gente vai escolher um controlador de carga MPPT, tá bom? 60 células ou maior. Menor, a tensão do módulo é muito mais próxima a 12 volts. Então aquilo ali que eu vou ganhar vai ser pequeno, não vai valer a pena eu gastar mais por isso. Eu posso utilizar um controlador de carga MPPT em um painel menor de 36, 48 células? Pode, não tem problema não. Só que o custo dele é maior. Vamos supor, um controlador de carga PWM custa em torno aí, sei lá, de R$300. Enquanto o outro vai estar por volta de R$1.000 e poucos. Entendeu? E aí o ganho que eu vou ter usando um painel pequeno não vai justificar. Então, coloque isso como, entre aspas, uma regra, né, uma receitinha de bolo aí na sua cabeça que vai dar tudo certo, tá bom? Eu vou pausar essa aula aqui, por aqui, só para depois a gente continuar com o Inversor Off-Grid. Senão vai ficar uma aula muito comprida e às vezes você pode esquecer, né, pode cansar aí um pouquinho. Aí na próxima aula eu continuo falando dos elementos, eu vou falar do Inversor Off-Grid, tá bom? Até daqui a pouquinho.